Olá, voltamos para o nosso segundo bloco. O primeiro foi incrível, aqui com a Diva Túlio. E agora a gente está indo para o segundo bloco com a Kel Braga. Seguimos o segundo aí, empreendendo com elas, trazendo sempre mulheres inspiradoras que fazem a diferença em suas áreas de atuações. E agora temos o prazer de receber Kel Braga, jornalista e assessora de imprensa com 20 anos de experiências. Ela já trabalhou em diversos segmentos, incluindo muitos anos na televisão. E hoje se dedica à assessoria de imprensa e comunicação para os seus clientes. Seja muito bem-vinda, Kel. Obrigada pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui com você hoje. E eu quero dizer que, assim, essa vertente que você traz de inspirar mulheres é realmente grandiosa para todas nós. Eu te agradeço muito o espaço e é uma felicidade estar podendo falar da minha experiência, mas ao mesmo tempo levar alguma coisa para tantas mulheres que estão nos ouvindo também. Sim, Kel, eu já quero que você comece falando um pouquinho, então, da sua trajetória para que nossos ouvintes, as pessoas que estão ainda nos acompanhando na live, as mulheres que estão ainda conosco, para conhecer um pouquinho mais de você, quem é a Kel Braga aí, por gentileza. Obrigada. Eu tenho 20 anos de profissão, 20 anos, é bastante coisa aí. Bastante coisa. E sempre trabalhei na parte de televisão, com a parte de produção, editoria de texto e... por acaso, sempre com esporte e cultura. Então, foi uma coisa que foi parelhando o que eu já gostava muito, né? Que era o esporte. Joguei futebol quase 10 anos também. Então, nossa, que legal, que bacana. E aí eu me encontrei realmente no esporte. Então, foi uma vertente muito legal para seguir uma coisa que eu já gostava. Sim. Mas uma coisa leva a outra e a gente conhece muita gente nesse meio, a gente acaba fazendo muitas amizades, muitos colegas que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos ensinam, né? Sim. E aí teve a oportunidade de trabalhar também com mídias sociais. Aí eu vi que era uma vertente que, além de ser prática e ágil, podia me dar uma oportunidade a mais de renda, né? Sim, sim. Que como mulher a gente tem que correr atrás, né? Exatamente isso, mulheres, nós somos aí muitas mulheres, né, Kel? E então eu comecei a ter essa vertente de que podia trabalhar, inclusive do celular, não precisava ter um espaço físico, não precisava ser CLT, podia prestar serviço tranquilamente. Nossa, perfeito. Em qualquer lugar que eu tivesse com a internet, funcionava e resolvia. E aí, assim, Deus é muito bom na minha vida, eu sempre pontuo isso porque é importante, eu também falo muito isso. E ele muda a nossa vida porque a gente não espera. Em 2018 eu trabalhava no Rio de Janeiro, na Fox Sports, e tinha um grande plano de saúde e fui atrás de um ginecologista que era muito famoso na região e todo mundo falou assim, não, esse cara, se você tiver alguma coisa, ele vai te ajudar, vai te tratar e vai nesse cara. Eu falei, tem que ir, né? Se o cara é tão renomado assim. Fiz, mas ele passou um monte de exames, eu fiz todos os exames que ele passou. Voltei em consulta retorno. Aí ele falou, olha, você tem um sonho de ser mãe? Aí eu falei, tenho, mas por enquanto não tenho nem com relacionamento. Então, pra mim, não está estacionada essa vertente de um sonho de ser mãe. Mas tudo bem. Então, pense em adotar, porque nada que tem dentro de você funciona mais. Aí eu falei, como assim? Inclusive daqui a uns anos a gente vai tirar tudo, porque nada funciona mesmo em você. Eu não consegui terminar a consulta, saí de lá atordoada, meio assim, arrasada, mas ao mesmo tempo eu falei, tá, se Deus não quer que eu seja mãe, ele tem um propósito na minha vida. Fechei essa aba, né? Falei, então tá bom, então não vou trabalhar, que é o que eu sei fazer. Aí trabalhei, aí comecei a fazer muita assessoria de imprensa, muitas redes sociais de alguns clientes, tanto que em 2018 para 2019 eu tinha quase 15 clientes só meus, sem a agência que eu prestava. Então era um trabalho muito de todo dia estar na rua, correndo atrás e tal. E desliguei a chave de ser mãe realmente. Passou. Deus não quer que eu seja mãe, ele quer que eu trabalhe. E fui fazendo essa vertente de trabalhar muito. Em 2019, final de 2019, eu tive um encontro com um ex-namorado das antigas, ali do Rio de Janeiro já ainda. E aí a gente ficou junto e tal. E passou 2019, aí no final de 2019, 2020, setembro de 2020, eu descobri 2 horas antes que eu estava grávida e minha filha ia nascer. Como assim, Como Kel? assim? Ciclo normal, que depois a obstetra falou que era algum tipo de sangramento que eu estava tendo, mas como eu sempre menstruei depois de muitos anos com pílula anticoncepcional, meu ciclo era muito regradinho, então era muito pouquinho e 3, 4 dias no máximo. Então, pra mim, estava normal. Na pandemia, quem não engordou, alguma coisa fez errado. Eu engordei trabalhando no celular o dia inteiro, Sim. em casa.
não saía para lugar nenhum, a criança não chutava, não tinha azia, não tinha enjoo, não tinha nada. Eu sempre fui uma mulher gorda, então para mim o que está engordando, a barriga não chegou a ficar tão grande, então para mim tá, entre aspas, normal, né? Aí cheguei na UPA, em pleno 7 de setembro, muita dor, falei, uma cólica intestinal, aí fizeram de tudo que era exame, nada. Aí no final do dia, a plantonista falou assim, olha, ela tá com o abdômen rígido, eu vou fazer um último exame para ter certeza do que está acontecendo, porque nem a gente não descobre. E saiu de perto, falou assim pra enfermeira-chefe, eu acho que é uma massa. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que o senhor tá preparando pra minha vida? Porque ficar doente agora não tava nem perto dos meus planos, porque eu tenho que trabalhar. Eu tava saindo de evento de trabalho, inclusive. Aí ela voltou toda faceira. Descobri que você tem. Falei, bom, tenho R$50 na minha carteira, que era literalmente o que eu tinha na carteira. Vou tomar um remédio que ela me prescrever aqui e vou voltar pro trabalho, que ainda tem um evento pra fazer amanhã. Aí lá, você tá grávida. Eu na maca assim, falei, como assim tô grávida, minha? Não tô grávida, você tá maluca. Falei, eu ofendi a médica, né? Mas eu tava desesperada. Como assim tava grávida? Então tive a cabeça e falou assim, não, quem tá grávida é aquela senhora ali na frente, só pode ser ela, porque eu acabei de sair do ciclo. Aí ela, eu vou te provar que você tá grávida. Eu falei, vai aí, prova aí. Já tava ficando com raiva de mim de ter ido pra UPA em plano feriado, né? Aí ela falou, vou te provar mesmo, deu. Uhum. Aí ela colocou pra escutar o coração. Aí eu comecei a chorar desesperadamente. Ela falou, tá passando mal? Eu falei, não, minha amiga, eu vou morrer. Não tava grávida há 2 minutos. Ela tá tão forte as suas contrações, que não são cólicas intestinais, que você vai ter essa criança entre hoje e amanhã de manhã. E você estava com quantos meses? 36 semanas a minha filha nasceu. Praticamente 9 meses. É Deus que segurou, meu bem. É Deus que segurou. Uhum. Eu tô pasma, gente. O propósito na vida dessa menina é grande, hein? Gente, se vocês verem a minha cara... Você vai entender. E aí a gente chegou na maternidade 5h30, minha filha nasceu 6h15, ou seja, não deu tempo nem de ir para a sala de parto, foi no pré-parto mesmo, todo mundo querendo entender o que estava acontecendo. Mas só que assim, Deus tem um propósito tão grande na vida das pessoas que a gente não entende esse propósito, até que ele aconteça ou vá acontecendo, que em 4 dias todo mundo se uniu. Se simbolizou e fez um enxoval. Tinha tudo, minha filha tinha tudo. A minha família, os amigos aqui em Curitiba, os amigos do Rio, o hospital ficou todo perplexo. E a minha história é de milagre, porque minha filha é um milagre. Minha filha não tem uma unha quebrada, não tem nada. Pelo contrário, muito saudável, come igual um touro, brinca, se diverte, gosta de livro. Essa parte do livro é minha culpa. Então, ela é meu propósito hoje em dia. Então, o meu trabalho, o meu esforço e o meu correr atrás não é mais por mim. É o meu propósito de vida, que é minha filha. Mas você se entregou para sua filha? Sim, e vou fazer sempre por ela. Eu fico feliz, me emociono até de falar, mas assim, é o meu milagre de verdade, sabe? Sim. Então, é o meu propósito de continuar trabalhando, de seguir. Estou um pouquinho fora de veículos, porque eu saí da TV Evangelizar, mas ao mesmo tempo eu não deixei de trabalhar. Eu conheço muita gente nesse meio. Eu tenho, só de grupo de WhatsApp de jornalistas, tenho pelo menos uns 15. E tem fonte, tem contato. Só que agora eu quero contar a história dessas pessoas. Tanto que alguns clientes que são mais clientes, são mais amigos do que clientes, na verdade, né? Porque a gente faz muita amizade com as pessoas, porque Deus move, né, os nossos caminhos. São clientes que têm histórias incríveis para contar. Uma delas a Bia, a Josi... Rádio Paraná Oficial aqui, esperando essa turma. Então. Esperando esses amigos. Já teve uma aqui. A Bia. Né, que tem uma história muito legal também, né? Aqui a gente tem até lá em cima para as nossas convidadas amigas aqui. E nossas mulheres, que assim, a gente pode sim se emocionar, porque somos mulheres reais. E que história. Uau. Agora eu sou mais ainda sua fã. Imagina, é um prazer estar aqui de coração. Eu tô, assim, a emoção é minha, porque sempre falo da minha filha, me emociona, porque ela é meu maior trabalho, tem que se emocionar. Prazer, sabe? Tem que se emocionar, sim. Eu acho que a gente vê que realmente você tem ali aquele amor que te pegou de muita surpresa, né? Mas eu não esperava. E você não esperava. E que bom que foi assim também. E por falhas de muitas pessoas que... hoje nem tanto, mas homens que muitas vezes nem sabem o porquê que se tira ali o certificado, o diploma de médico. Eu também tive o meu filho muito cedo e o meu problema era quando eu ia para o pré-natal e os médicos sempre faziam piadinhas maldosas, te tratavam com uma rispidez por você ser uma menina
que eles diziam que era uma criança cuidando de outra criança. E como eu queria ter encontrado hoje um médico desse para dizer, sim, uma criança que fez um filho lindo de 30 anos, muito educado, muito inteligente, trabalhador pra caramba, e que são também as paixões das nossas vidas. Então, é isso realmente que a gente tem que pensar e levar. O que ficou, ficou, e Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. E assim, as pessoas falam muito assim, mas você vai fazer festa de aniversário para sua filha? Com certeza, eu fiz para os meus filhos fazer. até os 30. Eu não deixo de passar um aniversário deles com bolo. Hoje em dia, na minha época não tinha, né? Eu gosto de comemorar cada mês. Eu fiquei feliz demais de fazer todos os mesezinhos dela. Perfeito. É registro para ela. É registro para ela, esse amor, aí, esse cuidado. Eu falei, aí teve uma pessoa que me indagou sobre isso, aí eu falei assim, olha, cada um comemora o que acha importante. Com certeza. Eu não tive a oportunidade de cuidar da minha filha na gestação, porque Deus cuidou para mim. Mas Sim. é o meu momento de estar com ela ali, de comemorar. Sim, agora você até fez o que eu me arrepiasse inteira aqui, justamente por causa disso. Porque quando a gente descobre que vai ser mãe ali, e você tem todo aquele momento, não porque hoje virou tudo muita coisa assim, de muita mídia também, sim, mas você tem aquele momento em que você quer ali ficar passando a mão na barriga, você vai no médico, você vai saber quem... Eu não quis saber o sexo nenhum dos dois, preferi não saber, mas você fica... Será que compro rosa? Será que compro amarelo? Sim. Eu comprava muito amarelo, muito verde, para não comprar as cores. E aí você realmente tem a questão do coraçãozinho. Então, sabe, eram feitos só mesmo chá, não existia chá revelação, mas só o chá de bebê. Isso. Então a gente tem esse momento. E você não teve esse momento, né? Você simplesmente, hoje você tem que fazer isso por ela, para ela saber o quanto ela é. Ela sabe disso, não precisa nem dizer o quanto ela é uma filha amada. Tanto por Deus quanto pela mãe dela. Sem dúvidas. E a minha busca de trabalho, eu sempre falo, eu não tenho medo de trabalhar, eu tenho medo de ficar sem trabalho. Meu problema é ficar... Sim. Eu posso fazer, e vou falar, eu não tenho vergonha de falar assim, já fiz até faxina. Problema nenhum, é trabalho, tanto quanto o outro. Eu sou uma mulher que não para de correr atrás, sabe? Aí você fala assim, mas você estudou o quê? Eu fiz jornalismo, tenho pós-graduação, falo 2 idiomas, e tô correndo atrás, tô fazendo curso, mas isso é tudo... Olha que glorioso. Não. Se você olhar meu currículo, eu só trabalhei em grandes lugares, graças a Deus. Mas é fruto do que eu faço, do meu trabalho. Que você faz. Não é porque você trabalhou na Globo, você devia ser rica. Meu filho, não se iluda. Não se iluda. Exatamente isso. É só glamour. Status. Eu trabalhava às vezes 12 horas em Olimpíadas. Muito mais. E você falando sobre faxina, a minha filha trabalha junto com a minha amiga, que eu tenho paixão por ela, a Rosana, ela tem uma corretora. E ela tem muitas vezes um apartamento que acaba ficando... Precisa trocar de cliente, né? E aí se abre ali o espaço. E muitas das vezes, gente, eu saio aqui da Rádio Paraná Oficial e eu vou fazer faxina nesses apartamentos. Tudo certo. Eu limpo o apartamento porque elas confiam no meu trabalho. Elas sabem que eu sou uma dona de casa que limpa muito. Então elas falam, você consegue? Eu digo, pra ontem. E eu também vou. Isso aí não me diminui em nada. Só me fortalece para o próximo dia. E eu saber que, às vezes, quando você está começando um degrau, você tem que saber de onde você está vindo. Verdade. E cuidar. Não é para porque eu vou voltar, não. Sempre com muita humildade. Então, muitas vezes, eu saio da Rádio Paraná Oficial e vou sim. Pego um balde, vassoura e vou limpar aquele apartamento. E você pensa que eu não amo? É uma das terapias. Fora a academia, é a minha outra terapia. Porque, gente, e vou falar elas falam assim, mas você tá de brincadeira? Porque eu gasto segundos e eu ganho meus R$200 ali brincando, minha filha. Então, tá é o dinheiro mais gostoso, porque é muito rápido. Eu ligo para ela, já tá resolvido o problema do apartamento. Pode tirar foto e mandar pro próximo cliente. Tá, mas você já limpou? Sim, já. Não, mas quer conferir? Vem aqui olhar. E posso falar para você, hein? Pensa numa limpeza, porque daí às vezes você tá com... Em vez de eu xingar as pessoas ficar brava, você vai lá e esfrega aquele banheiro. Você esfrega aquele azulejo ali, você passa toda a raiva, todo o estresse. E no outro dia eu estou aonde? Linda, bela e formosa aqui na Rádio Paraná Oficial, como sempre tem que estar, ou estou em algum evento, porque eu estou trabalhando muito para ter o meu objetivo e não é por isso que eu vou deixar de fazer o que eu gosto de fazer
que também é uma boa faxina, gente. Né? Ó, aquela que tiver uma faxininha aí, se quiser me contratar ou me convidar, sou parceira, tá? E é isso aí. Agora, voltando um pouquinho ali a sua profissão, que eu quero que você fale como que você fez essa vasta experiência, né? Que você tem uma vasta experiência na comunicação. Como é que foi a sua transição para a assessoria de imprensa? Eu sempre trabalhei muito, como eu falei, em veículo, né? Principalmente em televisão. Mas ao longo desses anos de conhecimento, que você vê que muitas pessoas querem investir em uma empresa, querem falar do seu produto, do seu serviço, mas as pessoas não sabem nem como chegar nessa vertente de ser divulgada. Sim. E isso não é recorrente de muito lá atrás, não. É de agora ainda, que as pessoas não têm esse entendimento. Sim. Né? Você precisa estar na mídia para você aparecer só. Não, para você divulgar o seu trabalho também. Sim. E eu vi isso como uma vertente de trabalho muito assertiva também, sabe? E aí eu pensei, o que eu posso fazer para atrelar esse cliente, para que esse meu diferencial seja algo que vá realmente agregar nesse cliente? Porque às vezes o cliente está desacreditado, ele acha que o trabalho dele não é tão bom ou que ele não está tão no caminho. Então, essa vertente de você falar, não, você está no caminho, seu produto é bom, seu serviço é bom, mas falta você ter engajamento realmente. Sim. E aí eu vi que dava para fazer conciliar com qualquer outra função que eu tivesse, porque você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo, se tiver uma internet e um celular para você conversar com as pessoas. E aí eu peguei alguns clientes fora da agência e tal. Aí a pandemia quebrou todo mundo, né? Como a gente sabe. Mas aí depois da pandemia eu falei, cara, as pessoas estão investindo em Instagram, em rede social, em estar ali no foco da mídia. Falei, é minha hora. Aí eu reuni uns 2 clientes que já tinham seguido o trabalho comigo. Falei, olha, a gente vai mudar um pouco a nossa vertente de trabalho. O que a gente vai fazer? Eu vou apresentar vocês como empreendedorismo, mas ao mesmo tempo eu vou focar no que vocês têm de vida. Então, não basta só você... Se aparecer as matérias de empreendedorismo, com o seu trabalho, com o seu serviço, ótimo. Mas se aparecer uma vertente que seja uma matéria falando de saúde e você se encaixa no perfil, eu vou perguntar se você topa. Se você topar, você vai aparecer também com uma vertente. Porque a gente, além de comunicador, a gente é mãe, é filha, é esposa, Sim. Né? Tá ali no meio e tudo Somos acontece. muitas mulheres. Tudo sabe? amiga, funcionária. Você é uma psicóloga. Sim. Sim. Ela escuta todas as histórias. Sim. Pode já tirar o CRM lá. E é uma coisa boa, É uma né? coisa boa, eu amo. Então, essa coisa de você inserir esse cliente em várias situações agrega muito ao valor de trabalho dele. Sim. Porque você humaniza essa pessoa. E isso me trouxe um know-how bom para você trabalhar com assessoria de imprensa. Tanto que uma das coisas que eu falo muito para os clientes, falo assim, olha, você tem que estar na mídia, independente de qual veículo. Você tem que estar na mídia. Perfeito que você tem que está estar na falando, mídia. Kel. E a gente tem falado muito sobre isso com as nossas mulheres. E digo mais, a gente teve um evento que a gente fez, o Café com Negócios no Sicredi, onde eu faço parte do Comitê Mulheres Empreendedoras do Sicredi do Sombrás, onde estive lá num jantar incrível com o diretor executivo do Sicredi, passando números. E até foi apresentada a nossa diretora que cuida dali do comitê. E realmente é o que muitas mulheres ainda precisam estar na mídia mesmo, porque estão começando como empreendedora e ainda não conseguem esse contato, sabe? Sim. Não consegue estar ainda ali na mídia. Mas pode continuar aí a sua colocação para nós, por favor. Imagina. E então eu via que era uma coisa que funcionava. E da forma que eu comecei a divulgar esses clientes, que eram clientes de vertente realmente focadas no empreendedorismo, porque eram serviços, eram produtos, né? O trabalho de cada uma dessas pessoas. E isso foi agregando valor às matérias, porque as pessoas falavam assim, Kel, tem tal personagem? Não tenho, mas eu vou tentar te ajudar. Porque quem não se vira, minha filha, não vai atrás, não chega ao longe. Sim. Né? E aí as pessoas falam assim, mas aqui tem personagem tal, tem personagem tal. Mas é tudo seu cliente? Eu falei, não. Mas às vezes, se você precisa, como um comunicador, como um veículo, eu já fui veículo. Eu sei como que às vezes é difícil você... Tem uma pauta feita e cai o personagem. O personagem deu um problema, teve um imprevisto, não pode te atender. Vai fazer o quê? Não pode perder pauta. Você tem que fechar a sua pauta do dia.
Então, tem que correr atrás. Então, eu sei como que é esse lado. Então, se você olhar, às vezes, fico olhando mesmo assim, pediu aqui, eu vou tentar ajudar, porque não custa ajudar. Sim. Sabe? Se eu ajudo, a pessoa vai me procurar perguntando. Com certeza. Então, me dá esse respaldo, né, de que eu tenho os meus clientes. Sim. Mas se eu te ajudo aqui, e uma hora eu precisar oferecer ao meu cliente, pelo menos a pessoa que está recebendo a pauta vai ok, para agora não dá, mas a gente pode tentar fazer outra coisa. Tem alguma outra coisa que ele possa apresentar? É uma troca. É uma troca. E isso é o que faz essa diferença no trabalho de assessoria de imprensa para mim. Eu conheço muita gente que tem grandes empresas como assessores de imprensa, como comunicadores, né? Mas a minha vertente hoje, meu trabalho grande hoje é correr atrás de histórias. Eu não vendo produto nenhum, eu não sou vendedora, eu sou jornalista. Eu conto histórias. Eu vou contar a história da Bia, que é uma esmaltaria, que é manicure, que foi frentista. Isso é uma grande história. Muito, Sim, uma história linda, linda, uma mulher muito forte. São as histórias que eu quero contar. Lógico que uma hora ou outra você vai querer pegar um cliente grande para dar uma fortalecida no orçamento. Lógico. Sim. Ninguém está à mercê de não aceitar uma situação assim. Mas eu quero ainda assim buscar essa história dentro desse cliente grande. Quem que é esse cliente grande? Quem que é essa pessoa que está por trás de uma empresa? A empresa não se move sozinha. Ela tem colaboradores, ela tem pessoas dentro. Então, eu busco histórias. O meu foco hoje é trabalhar com assessoria de imprensa para ter mais tempo de qualidade de vida com a minha filha, porque ela é o meu maior presente, e poder contar essas histórias, porque a gente tem que levar essas histórias para inspirar outras pessoas. Sim. Então, é esse meu foco principal hoje. Perfeito, perfeito, perfeito. Tem alguma pergunta, Amanda? Sim, só queria saber, Kel, como é que foi a tua transição, né, do jornalismo, o que te fez sair do jornalismo que a gente chama de jornalismo raiz ali, né, o da televisão, para assessoria de imprensa, porque são jornalismos, mas são jornalismos diferentes um do outro, né? A televisão sempre foi uma coisa que eu amo fazer, e se porventura tiver oportunidade, eu vou coçar muito a cabeça para recusar, porque é uma coisa que eu sou apaixonada de verdade de fazer. Sim, é uma delícia, realmente. É incrível, né? Quem pode ter essa oportunidade, eu sempre falo que vá, abraço, para pelo menos aprende muito em televisão, né? Sim, com certeza. Só que com a pandemia, em 2019, em 2020 ia ter as Olimpíadas em Tóquio. Com a pandemia, não teve, tanto que passou para o começo de 21. Final de 2019, uma das diretoras do Sport TV lá no Rio falou assim, Kel, a gente quer você em Tóquio. Aí eu falei, como assim? Ela, não, eu gosto muito do seu trabalho, eu quero você em Tóquio. Você topa? Eu falei, nunca fui nem para o Paraguai, mas eu topo, vambora. Não, a gente tira o seu visto, fica tranquilo. Eles resolvem tudo. Tudo, fazem tudo por você. Aí Sim. Claro. Em janeiro ela me ligou de novo, falou, Kel, vou colocar você aqui, hein? Falei, minha filha, agora tem que ir, eu já tô indo, não tem problema. Não tinha filho, não tinha marido, não tinha nada. Março, explodiu a pandemia no Rio de Janeiro. Aí ela falou assim, Kel, por enquanto a gente vai ter os jogos. Por enquanto você tá indo. Fica calma, tá tranquilo. Abriu o Comitê Olímpico com a Organização Mundial de Saúde e falou, não vai ter jogos. Se tiver jogo, vai ser só os atletas. E mesmo assim, é risco. Porque os atletas precisam de um respaldo de alimentação, de cuidados médicos. Sim, muito, muito sério. É uma estrutura muito gigante. Muito. Os Jogos Olímpicos. Então, assim, não teve os Jogos Olímpicos. Então, eu não fui para Tóquio. Só que eu já tinha participado de 3 Olimpíadas. Então, tinha um know-how grande para isso também. E aí, contrato acabando. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar. Aí eu falei, acho que dá para deixar aqui minha vaga em aberto, porque eu tenho experiência, o pessoal gosta do meu trabalho. Se me chamar, eu vou tentando juntar. E a assessoria de imprensa veio como uma luva na minha mão, assim, coube direitinho. Então, eu não deixei simplesmente o jornalismo porque eu quis. Eu deixei por uma situação que foi necessária. E a pandemia não teve como você fugir. Não, a pandemia tirou de todo mundo. Todo mundo. Então, o trabalho de todo mundo. Você não tinha o que fazer. Então, assessorar algumas pessoas foi uma forma que eu consegui, atrelado ao que o governo estava nos oferecendo ali de auxílio básico, né? Sim. Para se manter nesse meio ali. E vou te falar que Deus é tão maravilhoso que ele não me permitiu ter problema nenhum na gravidez. Sem eu saber. É fato, isso aí. Nossa. Então, assim, não teve um, quero sair da televisão. Não, as vagas foram sendo extintas, porque a pandemia veio,
cortes da economia com muitos problemas. Então, não foi uma coisa... Ah, A você não gosta escolha, mais. você que fez a transição Não, da maneira não. como você achou. Não. Só que eu já tinha um grande vínculo ali com a assessoria de imprensa, Uma porque vaga... era uma coisa que me dava prazer de fazer também, porque eu estava levando clientes para grandes lugares ou veículos, né, que estivessem ali ao dispor de receber e sugerir, de fazer as pautas, que eu me via com vários segmentos de vários assuntos e eu estava em vários veículos. Então, acabava que o meu nome estava nos veículos ali. Sim, sim. Tem muitas pessoas que me procuram. Tem tal personagem, tem tal cliente, tem tal fonte. Uhum. Ainda hoje, assim, todo dia meu celular tem alguma coisa de pedidos assim. Então, assim, Deus sabe o que faz. Ele quer que eu trabalhe com assessoria para ter mais qualidade de vida? Vamos embora. Mas se ele quiser que eu volte para televisão, eu tô aqui. Isso aí, E isso aí. até as empresas já conseguem ver também, né, esse teu know-how dentro da televisão, porque você já tem ali os contatos com a imprensa, né? Porque isso é importantíssimo para o assessor. A cartela ele de ter cliente. essa experiência, sim, ele ter essa experiência, o assessor ter esse conhecimento, esse contato ali com as emissoras de televisão, né? E dentro da TV, como era o teu trabalho, quais eram as tuas demandas? Como eu falei, eu tenho muita experiência em televisão. Trabalhei meu primeiro trabalho como jornalista CLT, né, sendo registrada, foi na televisão já. Foi em 2006. Direto para a TV, direto para televisão. Na parte esportiva, no Globo Esporte aqui em Curitiba, para fazer o Rumo ao Pan, que era o programa que ia iniciar para as Olimpíadas de 2008, lá em Pequim. Aí, disso eu deslanchei. Então, assim, eu passei por produção, passei por pauta, reportagem, fiz muita coisa de reportagem. Não tenho muita paciência com reportagem, não, mas eu fiz reportagem. Fiz coordenação de eventos, edição de texto, produção de logística, que é uma parte mais da parte de organização. Mas Sim. eu só não fiz, sei lá, locução. Assim, fazia porque tinha reportagem, mas não era só locução. Sim, tinha que gravar o esporte. Não narrava. Nunca narrei também, mas era um sonho também. Quem sabe um dia. Mas... Sim, olha aí, ó. Então eu conheci um pouquinho de cada coisa, assim. Sim. Isso me deu um suporte muito grande para trabalhar em todas as vertentes ali. E uma coisa que eu sempre tive comigo, que é realmente um fato, trabalhar com esporte é algo muito prazeroso, mas ele é muito específico. Então, se você é do esporte e precisa trabalhar na geral, você consegue se adaptar. Mas quem sempre faz geral e vai para o esporte, geralmente não consegue, porque não tem a especialidade com você. Sim. Tem que ter aquele conhecimento esporte é muito específico, é muito nichado, né? Então, tem que ter. Então, eu consigo, assim... Mesclar ali os dois, né? os dois, e ao mesmo tempo tenho como saber que cada coisa tem que fazer. E até isso que eu queria ver com você, porque hoje muitas pessoas, muitos profissionais hoje, eles estão sim procurando também ter uma assessoria de imprensa. Então, eu acho que até essa questão da assessoria de imprensa não é mais para quem é cantor ou quem também é jogador de futebol que precisa ter, né? Muitas pessoas da parte política também que precisa ter, sim, né? E eu acho que hoje também pessoas como um bom advogado querem estar mais à frente das nossas redes sociais, estão mais procurando também a assessoria, né, Kel? Pode falar um pouquinho para nós sobre isso, que hoje as pessoas estão mais procurando você justamente por isso também, sim, né? Porque como as pessoas estão entendendo que tem que estar na mídia. E querem divulgar o trabalho, querem né? divulgar, e ao mesmo tempo, assim, o Instagram é maravilhoso, mas sim, as pessoas não sabem lidar ainda no Instagram. Tanto que o tráfego pago é uma coisa que cresceu, que deu esse boom, porque as pessoas não sabem mexer. As pessoas não sabem fazer a arte, não sabem fazer o texto, não sabem se posicionar na frente de um celular que seja para falar, né, de algum assunto específico e tal. Então, as pessoas procuram muito assim, falando assim, olha, eu quero divulgar meu trabalho, mas eu não sei por onde começar. Essa é uma frase que eu escuto muito, assim, sabe, de clientes. E clientes da parte médica, da parte de saúde, advogados, professores, tem personal trainer também que está querendo se pôr nessa posição. Sim. E aí, são coisas até básicas. Eu fazia um treino online, que ela fazia um treino em casa. Sim. Que ela falou assim, Kel, queria que você desse uma avaliada na minha aula. Eu quero que você faça aula, mas eu quero que você avalie a aula. Sim. Aí a primeira coisa que eu ouvi, ela estava sem microfone. Então, a voz dela ficava lá longe, assim, para quem está na internet,
Você quer deixar um volume muito alto, às vezes você não quer, você quer só pôr no fone no ouvido e fazer sua aula, ou fazer seu trabalho ali. Pontuei para ela isso. E aí ela, nossa, sério? Eu falei, escute você o áudio. Ela falou, meu Deus, é verdade. Então, assim, são coisas pequenas e as pessoas procuram essas coisas pequenas, porque não sabem direcionamento, não sabem posicionamento. Então, eu acho que essa vertente de procurar um assessor de imprensa é muito mais que ele só tá ali para te indicar para uma mídia, um veículo de comunicação. Sim. Não esse é meu trabalho mesmo, de tentar te mostrar que você pode crescer no Instagram, que você tem que fortalecer o seu Instagram, sua marca tá sempre visível. É muito além de você estar na mídia, né? É um trabalho de... Eu sempre brinco que é a secretária de luxo, né? Kel, e as empreendedoras menores também podem ter assessoria? Eu acho que daí é até melhor, porque elas vão conseguir crescer dentro da mídia, porque você traz uma posição para elas que elas podem divulgar um trabalho que é pequeno, mas que pode crescer. As minhas clientes, por exemplo, já tem 2 pensando em franquia. Olha, E nunca imaginavam ser franquias. Olha que coisa boa. Porque entenderam que sim, que elas vão crescer, podem estar ali dentro. E você vem com um fortalecimento também, né? Porque você mostra para essas mulheres o quanto elas são importantes e quanto o produto delas, assim, não pode ficar na gaveta. A gente realmente vê muitas mulheres incríveis que estão ainda, sabe, com dificuldades justamente por conta disso, porque você tem um olhar para elas dizendo, não, se a gente fizer esse trabalho dessa forma, dessa maneira aqui, você consegue. Eu digo até por mim, né, Amanda, que sim, comecei o programa aqui e estou muito feliz pelo que está acontecendo. E eu também hoje, graças a Deus, estou aí com grandes marcas junto comigo, justamente por conta do meu crescimento, de saber que eu posso fazer, eu devo muitas vezes falar, sim, e eu acho que isso realmente é para todas as mulheres. Não existe nem cor, nada, não é raça, não é idade e também não é graus, muitas vezes, de escolaridade. Não. É você se encontrar, você assim, eu posso, eu quero e eu vou. Eu tive num evento domingo que é aquela coisa do ser dona. Então, muitas vezes você coloca isso para as suas clientes, sim, que elas têm que ser dona da sua história, dona de você e fazer ali a coisa acontecer, né? Uma coisa que eu percebi muito ao longo dessa... 1 ano e meio praticamente de grandes clientes, ao mesmo tempo que eles se tornaram grandes, mas começaram pequenos, que as pessoas falam assim, mas eu não sei falar na televisão, não sei falar na rádio, não sei falar... Isso, não sei falar. É um medo que tem ainda, né, Kel? Aí a minha pergunta para essas pessoas é sempre assim, mas você vai falar sobre o quê? Você vai falar sobre física quântica? Ou você vai falar sobre o que você faz ali todos os dias? Ah, não, então você sabe falar. Sim. Você tem conhecimento de falar. Muita propriedade. Você pode ficar com medo, ficar com nervosismo, mas eu sempre falo assim, se você não estiver nervosa, aí você tem que se preocupar. Sim. Porque não está dando trela para isso. Você tem que estar posicionado, você tem que estar o friozinho da barriga. Tem que ter. Tem que ter. Todo mundo tem. E até hoje, eu estou aqui há alguns meses já no programa, e eu tenho esse friozinho com todas as mulheres que vêm, e dá aquele friozinho na barriga, sabe? De falar assim, independente qual é a profissão e o cargo, todas eu sinto, porque é uma nova história e eu gosto de vivenciar o teu momento e também a sua trajetória. E é incrível porque quando eu venho com a sua trajetória, eu fico depois ali massacrando ela para ver onde eu posso te encaixar. Porque eu tenho que te colocar em algum lugar, mulher. Você não vai sair daqui sem ter... Você já conseguiu uma pauta aqui no nosso... É verdade. Você já vai escrever no portal da Rádio Paraná Oficial. Exatamente. Então, o nosso diretor, Alexandre Domingos, muito obrigada. Claro, eu já iria fazer esse convite, mas é claro que ele... Quando ele faz ainda, eu fico mais feliz ainda, porque ele tem muita preocupação, sim, com as mulheres que estão aqui no programa. Ontem também, logo que encerrou o programa com a nossa cantora, ele se disponibilizou, ele já entregou ali contatos importantíssimos da agenda dele, do contato dele pessoal, para que aquela mãe pudesse sim estar ligando, quem sabe agendar algo com algum empresário. Então você vê ali que não fica só aqui com com o meu programa. Eu faço mesmo uma bagunça aqui, sensibilizo todo mundo, porque sim, a gente tem que ajudar mulheres. Sim. Não seria diferente se eu viesse aqui, falasse apoiar mulheres
e não apoiar mulheres. Então, mas a diferença que você faz é muito grande. Acho que você tem noção, mas ao mesmo tempo você não tem tanta noção. Não tem muita noção. Porque é tão grande o que você faz, assim, e vou te falar, é uma coisa simples que você faz de coração. Sim. E a gente vê muito. isso. Sabe por quê, Kel? Porque eu não tenho que mostrar para ninguém, eu tenho que mostrar para Deus. Exatamente. É Ele que tem que ver. Exatamente. É Ele que tem que ver todo o meu processo. E eu disse para você, eu só consigo deitar no meu travesseiro e dormir que nem uma pedra, porque minha consciência está tão tranquila, gente. Então, é Ele, porque Ele sabe todos os meus movimentos. Então, não adiantaria eu ficar falando aqui nas redes, em todas essas câmeras que a gente tem aqui, e não ser diferente, ou então tentar ser alguém que eu não sou. Aí eu não estaria tanto tempo aqui também na rádio, né? Verdade. E o diretor não estaria me dando tanto apoio e todas as pessoas que estão envolvidas comigo aí acreditando em mim. Então é isso. Eu quero que você fale um pouquinho mais aí sobre essa questão também de ser assessora. Qual é o maior desafio da assessoria de imprensa hoje e quais os benefícios que ela traz para profissionais e empresas? Você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco mais aí. Assim, dificuldade em si é você ter o desprendimento de que você tem que falar com a imprensa. Não tem jeito. Você vai mandar sua sugestão de pauta do seu cliente, do produto do cliente, do serviço do cliente, mas você tem que estar ali em cima da assessoria de imprensa. O que facilita é um bom relacionamento. Correto. Se você tem ali um contato bom, mas ao mesmo tempo a pessoa não fala com você direito, você insiste, mas você insiste... Porque assim, tem gente que insiste, não vai fazer minha pauta? Não. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Como foi o fim de semana? A sua semana como é que está? Eu queria que você lesse. Desejo uma semana boa e tal. Você pode avaliar essa sugestão? Nossa, amei isso aí, hein? Já vou colocar para mim. Avaliar a minha sugestão. Não quero que você feche, eu quero que você avalie. Se você sentir que vai ser bom para você... Eu vou escrever, gente. Sim. Vou, porque é uma assessora que está falando, gente. Não dá para você... Porque ninguém vai comprar sua pauta. Ninguém. Você tem que pensar que o não você já tem. É o que eu falo. Isso aí eu já sei. Isso aí eu já sei desde quando meu filho era jogador de futebol. Então, quando ele era pequeno, quando ele ia para um teste, eu já falava, meu amor, o não nós já temos, porque não é só teu, é meu. Se vier o sim. Se vir um sim. Maravilhoso. Aí a responsabilidade é maior sua. Aí vamos Mas embora, vamos... E eu levo isso para minha vida. Então, eu falo isso para Amanda. Sim. Quando nós temos que entrar em contato com alguma pessoa, eu falo, Amanda, não, nós já temos. Claro. Agora vamos em busca do sim. Se vir um, eu vou analisar. Meu filho, uhul. Vamos embora. E aí disso, construir esse contato, construir essa ligação, esse estreitamento de laço de verdade com a mídia, ali, com a imprensa, com os veículos, é o que define a tua pauta que vai ser publicada. Eu vou te dar um exemplo básico. Eu consegui um freela pequeno, mas que é para divulgar o Vita, aqui em Curitiba, que tem oncologista, cardiologista. Um hospital muito renomado. Muito renomado. Aí eu falei para algumas amigas, ontem à noite, quase 8 horas da noite, falei, vou mandar para as meninas ali, falar, gente, tô com esse freela aqui, tem médico tal. Quiser alguma coisa, me chama. 2 delas falaram assim, tá bom, Kel, a gente vai pensar alguma coisa para te ajudar. Eu fiz... Qual foi meu trabalho ali? Não foi trabalho. Foi o relacionamento que eu venho construindo com essas pessoas. E até agora, com a Rádio Paraná Oficial, caso você queira que trazer algum médico, eu trago só mulheres. Mas o médico, eu abro ali para o médico ou para um advogado quando ele está falando com mulheres. Sim. Se você tem um médico que realmente fale para mulheres, até mesmo um cardiologista, algo assim, também aqui já sabe que aqui a Rádio Paraná Oficial já está com as portas abertas para você. Maravilha. E aí, como você perguntou ali também sobre essa coisa o desafio, né? Desafio. De como manter essa profissão. É realmente você não desistir. Não, estar à frente também, né? E fazer boas captações, eu acredito. Mas a captação, ela não depende só de você mostrar que você vai fazer. Correto. Porque não depende de mim o veículo querer a pauta. Vai desse relacionamento que você tem que ter, você tem que dar uma insistida, tem que viajar na maionese para achar uma pauta legal. Só que depende muito da disponibilidade de quem tá trazendo. Eu sempre falo para os meus clientes assim, viu lá no WhatsApp que eu escrevi TV, rádio, que são coisas ao vivo geralmente, tem que ser para ontem, me dá um joia. Posso, não posso. Não pode, a gente passa para frente. Correto. Tem que ser ágil. Ágil. Site, revista, jornal, que são mais... Tem um deadline um pouco maior. Sim, pode esperar um pouquinho. Pode esperar um pouquinho.
Mas rádio e televisão não tem tempo para esperar. Sim. Não, eu que o diga, né? Eles não podem esperar. Não, eu porque não posso. Sim. Uma rádio fica 24 horas no ar, como é que ela fala assim, não, vou esperar a resposta. Você falou que não pode, tchau, vou para outro. Então, a minha vertente é sempre assim, estar à frente e caçar pauta. Eu tenho um cliente de assessoria que eles são uma livraria infantil, que ele já veio no programa das meninas da quinta-feira aqui do Fala Paraná. Ah, legal. E eles têm essa vertente de livros infantis e tal, não sei o quê. E aí, eu vou às vezes lá na livraria para fazer agenda, para montar as pautas, assim, eu fico caçando pauta. Aí eles falam, mas como é que você fica... Eu falei, gente, tem um monte de livro aqui, tem mais de 1000 títulos aqui. Se eu não achar pauta aqui dentro, o que eu vou fazer? Aí eu achei pauta de vestibular lá dentro, achei pauta de economia financeira, de educação infantil, né, na parte financeira. Tudo isso é você buscar a pauta. Kel, a gente já até passou aqui do nosso horário, mas eu queria só que você falasse um pouquinho aí para quem quer investir na própria marca. O que faria? Qual que é a divulgação do seu trabalho também aí para as nossas ouvintes? Eu tenho um grande lema comigo, que meu lema é contar histórias, realmente. Então, eu vou contar a sua história. E se você tiver interesse, o meu Instagram é kelzinha.braga. Estou à disposição. Eu estou finalizando a minha marca também, que é Algodão Comunicação, para a gente ter um Instagram mais assertivo, mais profissional também. Então, a gente vai fazer um amigo meu que é fotógrafo, vai me ajudar também na parte de foto, de vídeo. Olha aí, e tem a Amanda também, que é fotógrafa. Sim, também. Já me coloco à disposição também. É fotógrafa profissional para mulheres. E eu faço uma vertente que eu não posso explorar ninguém, porque eu não quero explorar ninguém. Eu quero trabalhar. Eu também. Sabe? Então, assim, conversa comigo, tem interesse, conversa comigo, a gente tenta fazer um valor acessível para você, mas que também me agregue um pouco. Seja bom para você. Sabe? E... Kel, eu só posso pagar tanto por mês, em 2 vezes no mês, em 3 vezes no mês. Vamos sentar e conversar. Meu WhatsApp fica lá no meu Instagram também, fica à vontade de me encontrar, entrar em contato comigo. A Josi tem meu telefone. E eu tenho, é isso aí. E eu tô agradecida demais, assim, pela oportunidade. Eu falei, Josi, eu não quero te atrapalhar, porque eu sei que o espaço é tão grande e eu tô começando a me deslanchar realmente só com a assessoria de imprensa, que eu quero ficar na assessoria de imprensa. Mas eu tô aqui, assim, radiante, te agradeço demais a oportunidade. Mulheres, venham falar com a Josi, com a Amanda, que a Josi é um serzinho de luz que tá aqui brilhando. Obrigada, e quero muito agradecer linda. Realmente, assim, que dizer que só não faz quem não quer. É isso aí. Quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. É isso mesmo. Né? É exatamente isso. Muito obrigada, de verdade. De nada, meu amor. Eu que agradeço vocês, agradeço todos que continuaram conosco aí no segundo bloco. Não poderia deixar, ontem já não consegui, mas hoje eu preciso mandar um beijo para as minhas mulheres que estão comigo. Não vou falar patrocinadoras, mas as mulheres que estão comigo, me apoiando. Vamos então lá, Débora Ribeiro, Dani Bassetti, Amanda Carneiro, Simone Leal, doutora Marcela Perucini, Mirtes da Rafael Corretora de Seguros, Eva da Albazar Alfaiataria, Ana Cristina da Movida Fitness, Geise da Oxi Guria Resina, Letícia da Universidade Positivo, Karen, especialistas em loiros, Fran, Boutique Moda Fitness, Ali da Alzahara, inclusive essas joias que eu estou aqui é da Alzahara, Fernanda do Empório Francisca e Natutiva, DDN, Cintas Turbo Limpo, Malk Company e a equipe da Alive Med e também a doutora Ana, ginecologista, dizer que hoje é o aniversário dela. Parabéns, doutora. Muitos beijos, muita saúde, muita paz. Que você continue essa mulher incrível, essa mulher que você merece muitas coisas boas. Só tenho a agradecer a todas. Beijos. Até amanhã, se Deus quiser. E não esqueçam que de manhã, 8 horas, temos o programa Alô Paraná com o nosso diretor Alexandre Domingues. É isso aí, gente. Beijo, beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.